as pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Ele é Deus, Deus homem. E ele tem autoridade. E ele estava falando com autoridade e o Espírito do Senhor estava sobre ele. E a força do mal não aguentou. E o demônio gritou na alta voz: eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. E aquele homem possuído causava uma confusão. Deu um mal-estar com o grito dele. Agora Jesus tem autoridade, porque Ele é Deus, e com autoridade Ele expulsa o demônio do possuído do homem. Nota a palavra de Jesus: cala-te e sai dele. Imperativo. Jesus mandou embora o demônio daquele homem. E perguntamos: o que aconteceu com aquele homem que ele estava possuído? É capaz de ser pecado. E no pecado, nos vícios, o demônio entra e toma posse. Relacionamentos errados, ocultismo talvez. Mas certamente uma vida longe de Deus. E quando a vida é longe de Deus, a presença do mal realmente prende aquelas pessoas nesta situação. E qual é a solução? A solução é a presença de Deus conosco, como a presença de Deus em Jesus, porque Ele é o próprio Deus. Vocês lembram daquela passagem de Atos 1:8? Derramarei sobre vós o Espírito Santo e vos terá força. Quer dizer que quando nós somos templos do Espírito Santo, e quando nós temos uma vida orientada pelo Divino Espírito Santo, nós teremos uma força divina, o poder de Deus vai estar em nós. E nós vamos conseguir falar e dar testemunho das maravilhas de Deus. Todos nós devemos ser discípulos de Jesus. O discípulo é um seguidor do mestre, alunos do mestre. O discípulo é como o mestre. Todos nós temos uma vocação para seguir Jesus. Então todos nós temos que ter vidas disciplinadas. Quer dizer que passamos por uma purificação de deixar de lado as coisas que não prestam, porque agora estamos seguindo nosso Senhor Jesus Cristo. O discípulo é uma pessoa apegada com nosso Senhor Jesus Cristo. E, consequentemente, o discípulo passa por uma transformação e começa a ter uma vida cristocêntrica. Quer dizer que o reino de Deus vem para a pessoa que é um discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. E o destino do discípulo vai ser como o destino do mestre. Vai haver sofrimento, vai haver cruz. Mas entendido que nós, que somos discípulos de Jesus, nós temos uma dignidade. E entendemos como nós somos filhos e filhas de Deus, que é nosso Pai. E o Espírito do Senhor vem sobre nós, o dom do alto, e vem para nossos dons,
passamos a ser pessoas adoradoras, pessoas sempre louvando e bendizendo e glorificando o nosso Deus, e assim, permanecendo na presença de nosso Deus infinito. Conseguimos escutar a voz de Deus, somos livres e temos também o dom de discernimento. A primeira leitura descreve também como é o discípulo. O versículo anterior a esta leitura de hoje, coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que o coração não imaginou, tais são as coisas que Deus tem preparado para nós que amamos o Senhor. O Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. E o Espírito Santo também penetra as nossas profundezas. Estou falando de uma vida no Espírito, orientado pelo Divino Espírito Santo. Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito Santo, que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. O Espírito Santo com o nosso espírito, e somos iluminados pela força do alto. Destes dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida do Espírito. Paulo está falando, não é sabedoria humana, mas é o conhecimento e a inspiração que vem do Espírito Santo. Assim, ajustamos uma língua espiritual às realidades espirituais. Quer dizer que quando o Espírito do Senhor está sobre nós, porque somos discípulos dele, imitadores dele, vamos ter uma linguagem espiritual para explicar as realidades espirituais. O homem psíquico, o que fica no nível de suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus. Por isso lhe aparece uma insensatez. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito Santo. Como é importante que nós, discípulos, tenhamos sempre a força, o poder do Espírito Santo. Mais uma vez aquele versículo, descerá sobre vós o Espírito Santo. Derramarei sobre vós o Espírito Santo e vos dará força espiritual. E sereis minhas testemunhas até os confins do mundo. O homem espiritual, enriquecido com o dom do Espírito Santo, julga tudo, tem um dom de discernimento, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor? Quem conhece a vontade do Senhor? Quem está ligado com o Senhor para saber o que Ele quer e a riqueza que é o nosso Deus, o mistério de nosso Deus? Quem conheceu o pensamento do Senhor de maneira a poder aconselhá-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Outra tradução, nós temos a mente de Cristo. Por quê? Nós e Jesus somos um. Comunhão profunda com o Mestre. Ele reinando sobre cada um de nós. Um corpo místico forte. Jesus, cabeça. Todos nós, membros deste corpo. E o Senhor Jesus comunicando conosco para que possamos comunicar
para as outras pessoas. Nós temos que ter a humildade, sim, e saber que não somos nós. Se algo acontece de bem, é o Senhor Jesus que está agindo em nós. Nosso modelo é Maria. O Senhor fez em mim maravilha. Santo é seu nome, e todo louvor e toda glória ao Senhor que está agindo em cada um de nós. Queremos a presença forte de nosso Deus dentro de nós. Queremos ser movidos por Deus. Toda a força de Deus dentro de nós. Infelizmente, existe o demônio. Ele está presente em pessoas, movendo pessoas com uma força diabólica, falando coisas e fazendo coisas absurdas. E Jesus disse para nós: é pelos frutos que conhecereis. É pela paz, ou falta de paz, que conhecerão. E a direção. A pessoa está no caminho de Deus e cada vez mais com uma velocidade grande nessa direção de nosso Deus. Ó Senhor, todos nós queremos pedir o dom de discernimento de espíritos para reconhecer o que é de Deus e também aquilo que não é. Obrigado, Senhor, pela força que você nos dá. E obrigado, Senhor, porque você falou: toda a autoridade no céu e na terra foi me dado. Ide. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que nós vamos com a sua autoridade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.